E o objetivo daqui hoje é falar não de coisas boas, mas dos desafios, tá? Então prometo ficar bem pouco aqui. Mas aqui a gente tem um reflexo já do que está sendo feito no digital, que a gente, mesmo com tudo isso que está rolando de café, que está todo mundo acompanhando, a gente pagava R$ 1.100 a saca de café em 2024. Uma saca de café, ela faz mais ou menos 900 pacotinhos de 250 gramas, 60 quilos de café, ela custava R$ 1.100. Uma saca de café especial. Café tradicional, que é o café que o brasileiro geralmente mais consome, custa 600, 500 reais a saca. Eu estou comemorando, estava falando com os meninos aqui, que a gente conseguiu fazer uma compra hoje de 2.800 a saca. Mas ela está R$ 3.000 a saca de café. Então, mesmo nesses desafios todos, que foi o ano passado inteiro, a média nossa de custo de café no ano passado foi R$ 2.500 o preço da saca, a gente consegue ainda tracionar bem os canais, não só o digital, mas as redes que a gente vende. Então, 56% de crescimento do e-commerce, 128% do marketplace, que tem uma base menor, né? A gente começou a tracionar mais agora. E o 1P que a gente vende para a Amazon, para ela revender, cresce em 70%. Aqui eu traço os highlights, uns destaques aqui dos canais. A gente vende muito assinatura, depois eu entro mais no detalhe. Nós temos uma parceria com a Livelo muito forte, tá? E a gente tem uma venda muito representante em CRM. Vocês viram o Google e Meta aqui? Não, né? Porque ele não é que não é relevante, ele é relevante, mas não é o nosso principal canal. A gente tem hoje um foco muito grande de fugir desses caras no sentido de ser o principal, porque são canais caros. Então, literalmente, são esses 3 canais que mais representam para a gente venda. Google e Meta tem outros papéis para a gente dentro da Coffee+, tá? Quando a gente fala de Amazon, é um grande parceiro nosso no sentido de venda para aquisição. Até semana passada eu estava lendo um depoimento no Saque, que a cliente falou assim: nossa, adoro o café de vocês. Na verdade, todo domingo eu tiro para responder Instagram. É um hábito. Eu pego o Instagram da Coffee+, e começo a responder quando sobra um tempinho com os 2 moleques lá, né? E aí uma cliente repostou a gente, eu fui conversar com ela. Nossa, que legal o seu post. Onde você conheceu a Coffee+? Conheci na Amazon e virei assinante. Então, essa jornada maluca é o que a gente tá inserido nela. Estar na Amazon pra gente, estar no Mercado Livre, estar no Shopee, é uma estratégia de aquisição. Eu tenho que fazer com que esse cara compre no nosso site, mas a gente olha com muito carinho e tenta. Eu até trouxe esse número, acho que eu trouxe em algum lugar ali em cima. A gente tenta vender no marketplace de uma forma que na soma dos canais digitais ele não represente mais de 30% da venda. Por quê? Porque eu não conheço quem é o cliente do marketplace, eu não consigo fazer CRM, não consigo fazer relacionamento, não consigo fazer nada. Então, esse é um desafio. E nesse 1P, eu gosto de destacar, o 1P da Amazon, nós temos 3.200 assinantes da Coffee+, que eu não sei quem é. Mas são 3.200 assinantes que compram todo mês um café lá. É doideira isso, né? Doideira. Então, eu tenho que estar lá. O cara gosta de comprar na Amazon. Eu sou um cliente que compro só na Amazon. Pelo Prime. Eu pago R$19,90 todo mês, eu vou comprar onde? Na Amazon. Então, eu tenho que estar lá. Então, esse slide, ele tem uma complexidade muito densa. Ele traz o quê? O meu dia a dia. Eu tenho que olhar o tempo todo para 3 canais totalmente distintos. Mas é pior ainda, tá? Por quê? Eu vendo no Samachê, eu vendo no Mango, vendo no GBA, Casa Santa Luzia, Verde Mar, vendo em várias redes no Brasil inteiro. Aí um cliente deixa de ser assinante porque comprou, ele achou no... Vou falar de São Paulo, que todo mundo acha que vai reconhecer melhor, né? Ele comprou no Mango, que achou mais barato, porque o Mango fez uma estratégia de sellout. E a gente mesmo brigou com a gente mesmo, entendeu? Até que você explica isso para o assinante. Então, a nossa jornada na Coffee+, ela é muito multicanal mesmo. Multicanal é realidade. Mas acho que a gente está num caminho legal. E se você puder avançar um pouquinho. Olha, isso aqui eu tentei resumir em um slide.
o que é desde 2020 até agora 2025, o que a gente já fez, tá? E no próximo slide eu conecto isso tudo com o que eu acredito ser desafio e aprendizados que a gente teve nesses 5 anos, tá? Se você pega a Coffee Mais em 2020, ela nasceu em outubro de 2020, dia 6 de outubro de 2020. E aí vem uma primeira mensagem. A gente, desde o início, entendendo que café especial é difícil pra cacete vender, a gente tentou ser uma empresa que conta história. Tá? Dia 6 de outubro é a data da nota fiscal, da primeira nota fiscal emitida há mais de 50 anos atrás pelo avô do meu sócio. O Léo, que é o meu sócio, o avô dele era o seu Aprígio. O seu Aprígio foi um dos fundadores da Três Corações. Acho que todo mundo conhece. Então, a Coffee Mais tem um laço muito forte no café. O pai do Léo hoje é um dos maiores empresários do café, no sentido de trade. É o 5º maior exportador de café da América Latina, que é o Ricardo Tavares. Então, conhecer de café a gente conhece, né? E aí, assim, a gente contou essa história. Como? Com influenciadores. A gente chamou 25 influenciadores na época, custavam uma baba de dinheiro, esses caras são caros pra caramba, mas a gente achou interessante entrar com eles. Nós levamos eles para a fazenda, nós não somos... A Coffee Mais não é produtora de café, ela é uma indústria de café. Eu compro o café verde do produtor e industrializo ele, então a torra é nossa responsabilidade. Mas nós levamos na fazenda e esses 25 influenciadores aprenderam sobre café. Eles plantaram café, eles têm um café com o nome deles. Então a gente contou essa história porque a gente queria que eles pegassem o Instagram e ficassem empolgados com o negócio, né? Porque a gente estava fudido, a gente estava gastando um dia que a gente não tinha para chamar eles. Eles fizeram, cara, 2 posts é caro pra caramba por semana dos caras. E aí nós tínhamos que aproveitar. E foi uma estratégia de guerrilha mesmo, nós fomos para cima, 25 influenciadores, depois foi diminuindo, aumentando. Isso é tão forte, essa relação de omnicanal, que acho que no 4º mês de Coffee Mais, me liga a menina da Disney. Me liga, não, manda mensagem no saque, no Instagram da Coffee Mais. Aí passaram para mim. Thiago, a menina da Disney tá querendo falar com você. Eu falei, beleza. Ah, porque vocês estão me perseguindo, porque eu vi um influenciador que era Chantal, falou da Coffee Mais, eu fui no Saint Marché e vi a Coffee Mais de novo. Quer fazer negócio com vocês? Aí, acabei de fazer uma coleta com a Riachuelo, eu não consigo fazer. Não tem recurso para isso. Então, a potência desses influenciadores, elas é bem interessante. Então, assim, a gente focou muito em aquisição de base em 2020. Foram 3 meses, né? Nós estamos falando de outubro, novembro e dezembro. Nesse comecinho ali, a gente tinha um acordo, era acordo mesmo, estava no acordo de acionista nosso, não vender para o supermercado. E parece piada, né? E aí, no 2º mês, o Verde Mar, um supermercado muito forte em BH, chamou a gente, porque a gente estava fazendo barulho. Aqui, vocês não querem colocar na loja, não? Nós abrimos primeiro pedido, né? Aí nós já fomos. É tão interessante essa história do Verde Mar, que foi eu, o Pedrinho e meu sócio entregar. Não tinha logística para isso. Nós contratamos um caminhão, saiu de Piuí, nós fomos lá descarregar o caminhão. Eu e ele. Caminhão mesmo, grande. Esse caminhão voltando para Piuí pegou fogo. Então imagina se a primeira carga na ida pegasse fogo. Ele pegou na volta, graças a Deus. A gente não tinha seguro, enfim. São rolos, né? Nem lembrava dessa história, contando agora. Então isso foi os primeiros 3 meses. A gente acelerou muito, criou já uma relevância, algumas pessoas já chamaram, e 2021 foi um ano de muita, assim, de ajeitar a casa. A gente viu que o negócio estava dando certo e tal. Desde o início a Check com a gente nesse projeto, né? Onde montamos o e-commerce, fizemos um negócio acontecer. Em 2021 a gente eu continuo forte em aquisição com influenciadores. A gente tinha um processo de automatização, um processo muito manual na expedição. E como a gente queria ser forte no e-commerce, uma primeira premissa nossa eu não posso falhar na entrega. Não posso falhar no atendimento. E aí eu acho que é outra aprendizagem para qualquer pessoa que está entrando no e-commerce, eu falo muito isso. Começou qualquer lojinha online, tem uma pessoa no saque e tem um processo eficiente de entrega. Porque o cara não volta
se você entregar errado. E aí a gente começou com um parceiro que chamou Time. Eu vim em São Paulo, eu era desse tamanho, mas a gente veio em São Paulo com o Eduardo, que era meu gerente de logística, reuni com os caras para falar que a gente estava num projeto que ia ser muito grande, para eles gostarem da gente, né, para eles ficarem sensibilizados de alguma forma. E aí a gente começou, mas a gente viu que o processo estava muito ruim na expedição. Estava demorando muito, a gente estava com Bling na época, a gente começou com Bling, Shopify Advanced, Basic, não sei, Advanced, né? E aí a gente falou assim, cara, a gente precisa mudar isso. E a gente estava num regime especial que já era o regime, não era o lucro real não, qualquer outro presumido, né? Por quê? O café ele tem o RET, que é o regime especial, que é outra importante dica que eu dou. Se você tem, falava um professor meu tributário, você tem que ter um planejamento tributário para você sobreviver. Então, hoje a gente consegue ter um fôlego ali no imposto, porque a gente fez um projeto longo de mais de 9 meses para conseguir com o governo de Minas um regime especial no café. Porque o café especial, a gente teve que brigar muito para incluir com o produto de cesta básica. Então, hoje a gente tem esse regime especial, e por ter o regime especial, a gente teve que sair do Bling, porque o Bling não estava dando conta da gente no sentido de spread, de informações contábeis. Mas é um sistema que eu super indico. Qualquer operação funciona muito bem. E a gente fez o primeiro desafio de migração de RP para o Sanker. Tivemos que ir para o Shopify Plus. Tínhamos dinheiro para pagar o Shopify Plus? Na época não, mas a gente olhou para frente. Eu queria crescer, então a empresa já apostou nisso. Desculpa. Então esse primeiro ano foi um ano muito de estruturação. A gente automatizou, todo o faturamento ele entra, ele já sai faturado, para não ter que aumentar headcount, aumentar pessoas, né? Então a gente fez todo esse processo, pisamos no Magalu, pisamos na Amazon ali, que a gente queria ampliar canais também digitais. Magalu para a gente não deu certo. A gente vende muito pouco lá, mas foi o primeiro marketplace que a gente entrou. E em 2022, rapidamente aqui, a gente também foca em crescer mais, a gente entra pesado no clube de assinatura. A gente precisou fazer mais uma mudança de play, onde a gente vai para a Pague Brasil, que é um outro play que está com a gente até hoje. E aí tem outro marco importante aqui para a gente, que é o meio de pagamento. A gente virou toda a bazuca para um meio só, por quê? Para dar volume para os casos, a gente conseguir negociar a taxa. Então reparem que na minha fala, o tempo todo a gente já está desde o dia 1 olhando para a margem. Desde o dia 1. Que isso é um aprendizado de todos os 4 sócios ali. A gente já teve outros negócios que eram negócios que não tinham grana o suficiente para ter o luxo de não dar lucro, né? Então desde o dia 1 a gente olhava o que a gente pode fazer para sensibilizar ali, para ter margem, né? 2022 foi muito nesse aspecto de olhar para dentro de casa, olhar para o assinante, que a gente acreditava muito que café, acredita ainda que café é um produto de recorrência. Então, o que a gente precisa fazer tecnicamente para ter um sistema aceitável para fazer um clube de assinatura foda, né? Então, foi em 2022 esse marco. Em 2022, a gente conseguiu... cara, olha que doideira isso. A gente tinha uma conta, um relacionamento com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil... A Raquel, lá de BH, me liga, Thiago, o Jordano está crescendo lá com a Livelo, você não quer fazer uma parceria com eles, não? Quero, não conheço muito bem a Livelo não, mas vamos embora. Hoje é o nosso principal parceiro de aquisição. Então, desde 2022, eu nem lembrava quanto tempo, fazendo essa apresentação, eu lembrei que eu peguei lá. Desde 2022 a gente vem fazendo ações fortes com eles. Depois, quem quiser saber mais sobre essa parceria, eu conto, tá? Mas é uma parceria muito legal. Em 2023... em janeiro de 2023, a gente já estava tendo essa conversa, a gente estava muito focado em aquisição, e olhando um pouco para dentro de casa. E aí eu gosto até de mencionar essa pessoa, ele chama Ricardo Flores. O Ricardo Flores é um ex-executivo da Wine. Wine, 370 mil assinantes hoje, de clube de vinho, né? O Ricardo, ele foi no nosso escritório em BH. Ele é português, mora em Portugal e morava no Espírito Santo na época. Foi lá. Foi o maior soco no estômago que a gente tomou. Ele falou muitas verdades lá no sentido de negócio pra gente, mas uma frase que ele falou que a gente não esquece, os 4 sócios não esquecem, vocês fazem um orçamento da Coffee Mais pensando em saca de café.
e não no cliente. Então, a gente, assim, foi um momento de virada realmente na Coffee Mais, em 2023, janeiro de 2023. Por quê? A gente estava preocupado, em todas as reuniões de conselho, era quantas sacas, quanto sei o que vendeu, e a gente não estava preocupado se a base estava crescendo, como que a gente estava vendendo, se a gente estava saturando muito o negócio no sentido de aquisição. E a gente falou, caralho, velho, e assim, eu vinha de negócios que não era de recorrência, cozinha e colchão principalmente, né? Então, eu falei assim, não, eu preciso olhar para dentro de casa. Aí a gente foi para o mercado, nós contratamos um head de CRM, um especialista em CRM do mercado. Foi um ano onde a gente centralizou, a gente trouxe uma pessoa também para olhar para a aquisição de marketplace com mais maturidade. Foi um ano que a gente começou a olhar para dentro de casa assim, eu preciso de gente boa para ajudar a gente a crescer. Em 2023, por isso que foi essa virada. A gente, além de olhar para a base, a gente começou a olhar para funcionário. Foi o primeiro ensaio ali de pessoas que a gente fez na Coffee Mais, que estava muito centrado nos sócios ainda, sabe? Então a gente precisava ter mais gente sênior dentro do time. E aí foi aqui eu vou trazer os highlights, mas assim, a gente reduziu o foco a gente tinha entrado na Amazon americana, esqueci de falar isso, e a gente falou assim, cara, não, nós temos que focar no mercado nacional, tá vendendo $10 mil, não faz sentido nenhum manter uma operação vendendo $10 mil lá fora. Tiramos o pé mesmo da Amazon americana, nós temos lá, vende $2 mil hoje, mas a gente não está mandando mais produto. Não estou falando que é ruim, mas o nosso foco era o mercado nacional. Tá? E aqui eu coloquei esse marco do caminhão, porque é interessante isso e foi um aprendizado. A gente, por focar muito nessa questão da entrega e do cliente, a gente também não tinha esse recurso dentro de casa, a gente optou em comprar 2 caminhões para fazer a entrega do B2B. Por quê? Quem já entregou alguma coisa para supermercado aqui? É um caos. Então, por exemplo, sexta-feira nós temos uma entrega no Verde Mar. O cara chega às 11 horas da manhã, sabe o que vai sair. Tá? E é assim, não tem jeito, e gosta ou não gosta, é assim. Então a gente internalizou esses 2 caminhões, é um marco para a gente, agora aliviou o custo, mas na época foi um investimento. E eu quis trazer isso para mostrar que a gente estava acelerando em 2023, tanto no e-commerce quanto nos supermercados. Estava crescendo muito isso, né? Em 2024, ano passado, foi um ano que a gente deu ainda a sequência na atração da equipe e foi um ano que a gente resolveu investir mais pesado em algumas coisas estruturais. Então eu falei lá os primeiros 2 anos ramp-up, o terceiro ano mais olhando para pessoas, algumas melhorias no processo. No 4º ano, a gente resolveu investir pesado no projeto de dados, engenharia de dados. E eu não estou falando de investir dinheiro, investir tempo. A gente foi em busca de um fornecedor lá em Belo Horizonte, um cara low profile total, mas um cara muito forte e conhecedor de engenharia de dados. Porque a gente queria ter o dado mais em tempo real, o dado conectado ao Sunny, que é o nosso RP, ao Shopify, que são 2 ferramentas excelentes de mercado, que o mais old school que tem lá na empresa, que é o Ricardo, tem 65 anos, acessar a hora que quiser, o tempo que quiser no celular dele para saber quanto que a empresa faturou. Porque todo dia o Ricardo mandava um WhatsApp, quanto faturou. Então, assim, o Shopify já dava isso, mas eu vendia para marketplace, eu vendia para supermercado, que não está no Shopify. Então a gente investiu pesado no projeto de engenharia de dados, que foi um ano 2024 inteiro fazendo isso, junto com a mudança do GA4, né? E a gente faz várias coisinhas aqui, troca de sistema de RP, a gente investe mais pesado no Mercado Livre, porque o Mercado Livre tem taxas menores que a Amazon. Então é um ano que a gente também olha para uma parte mais estrutural, mas já num crescimento grande. Tá? A gente arriscou contratar uma empresa de rebrand, porque a gente, cara, nós somos muito acelerados. Eu fico pensando assim, por que a gente foi contratar uma empresa de rebrand com 3, 4 anos, né? Mas foi importante, ela nos ajudou muito em algumas coisas conceituais ali, fez um projeto com a gente, e a gente fez uma reestruturação no time de atendimento, porque a gente estava falhando muito nisso, que foi outro aprendizado ano passado. Era totalmente descentralizado. Então, a gente atendia, mas não tinha conexão nenhuma. Então, a gente promoveu uma menina interna, que era do time, ela hoje é líder do time de atendimento, que a gente chama de sucesso do cliente lá, e foi muito bom isso, porque hoje elas atendem,
é uma equipe que atende todos os canais e ela consegue dar reporte, muito mais conexão, que é outro aprendizado também muito importante. Isso descentralizado pode virar um caos, tá? Então, 2024, acho que fecha isso, e eu deixei por último o tal do preço. O tal do preço ferrou a gente mesmo. A gente teve um aumento de 172% de custo e nós conseguimos repassar 55% de aumento. Então, cara, como é que você faz um capital de giro? Você tem que se virar. É nessa hora que separou realmente um dos meninos ali, né? Então a gente teve que correr atrás de parceiros ali para a gente se financiar em 2024. Por isso que eu falo que não, acho que esse papo aqui é para falar que nem tudo são flores mesmo. Por mais que a gente está crescendo em GMV, em faturamento ali, se a gente não tivesse esse olhar para a margem, a empresa está quebrada. Está quebrada. Por quê? Da noite, gente, foi assim, um evento que aconteceu no Vietnã, de aumentar o café robusto, que nem é o café que a gente consome só arábica, ele prejudicou toda a cadeia de café arábica, porque aumentou a demanda de arábica, consequentemente a bolsa especulativa junto com o dólar aumentou tudo, ferrou. Então a gente teve esse aumento que nós tivemos que rebolar para conseguir cumprir todos os objetivos. Em 2025, o nosso objetivo é consolidar algumas coisas que nasceram lá em 2024, principalmente o crescimento do Mercado Livre, Shopee ali. A gente vai lançar uma nova linha agora, que é o Café Solos Vulcânicos. A gente está mudando todas as embalagens nossas, em breve vocês vão ver aí. Inclusive essa aqui já é a nova, não, essa aqui é a velha ainda, mas o café está novo. A nova é um pouco diferente. A gente está lançando esse café aqui, 250 gramas também. Então tem algumas coisas de produtos, né? Com foco no assinante, a gente lançou no passado a linha 1953. A gente tem um objetivo de lançar assinatura anual esse ano. E as coisas estão aceleradas ali. E o mais desafiador é isso aqui, ó. Ajuste de preço contínuo. A gente repassou o preço para a Amazon, a venda caiu drasticamente. A gente tem que contornar isso com a equipe, porque a gente olha basicamente lá indicadores principais: faturamento, tacos é a relação do faturamento com o investimento, né? Preço médio. Então é uma dança das cadeiras. Eu tenho que fazer uma coisa na outra, porque o percentual do custo do produto não pode estourar, que senão a gente perde margem. Então, grande dança aqui em 2025 é isso. Passa, por favor, um slide aí, Lucas. Mas aí tudo são flores. Aí nós vamos falar um pouquinho dos desafios, já falei de alguns, mas só recapitulando, quando a gente fala de desafios lá no dia a dia, quando eu trago uma pessoa de CRM, uma pessoa de aquisição, a gente separa muito bem essas estratégias lá na COF, como que a gente mantém hoje um equilíbrio de, eu tenho que fazer uma aquisição nova e eu tenho que fazer esse cara recomprar. Isso pra gente é o maior desafio lá dentro. Então, a gente separou muito esses dois mundos, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer o Gabriel e a Ligiane conversar o tempo todo. A Lid cuida de aquisição e o Gabriel de retenção. Esse pra gente, que eu falo que não são flores, é porque os dois tretam o dia inteiro. Você tá fazendo ação que essa ação é minha, não sei o quê. A Lid está queimando o preço, está aumentando muito o carrinho do cliente, colocando muito café no carrinho na primeira compra e está dificultando a minha recompra. Esse é o nosso dia a dia. Como que a gente está tentando mitigar isso lá? Tendo políticas. Você pode ir até aqui, você pode ir até ali. Qual que é o seu KPI? Qual que é o seu indicador-chave? Qual que é o seu? Reuniões, eu tenho reunião com os dois toda terça-feira, que eles coordenam a equipe. Uma comunicação 360, porque a gente fazia um negócio muito descentralizado de comunicação, mas isso é um desafio, porque no final das contas eu não posso ter o Gabriel que cuida de retenção dando muito desconto, porque senão ele fere a política. Eu não posso ter a mesma coisa da Lidiane, e ao mesmo tempo, se a gente não dar desconto, muitas vezes a gente não vende, principalmente o café a R$ 39,90. O café está R$ 39,90 no site, tá? Então eu preciso agregar muito valor nessas conversas com o cliente. Clube de assinatura é um baita desafio para a gente, porque, como eu falei, além da questão do canal em si, o assinante ele cancela porque está sem grana, porque ele está com dificuldade ali, porque ele mudou de hobby, Se eu não agrego valor para esse cara, é muito complexo. Então a gente tomou uma decisão muito estratégica, que é incluir o assinante dentro do time de CRM, que não estava. Então hoje o Gabriel, assim, tem
o olhar, toda semana o Gabriel faz reunião com o saque para ver porque o cara está cancelando. Só para vocês terem um número, a Wine hoje ela tem um churn, que é o percentual de cancelamento de 3 a 3,5%. A Leiturinha, não sei se vocês conhecem, nós somos a Leiturinha mês passado fazer benchmark. A Leiturinha ela tem 280 mil assinantes. Gente, é coisa demais. Projeção deles de 400 mil assinantes para esse ano. 3% de churn de novo. Aí. Então esse 3%, 3,5% é o nosso target. Nós somos com 8%. Tá? Então nós temos uma torneira muito aberta, que eu preciso fechar. Então quem até foi especialista em assinatura quiser me dar dicas, aí eu estou totalmente à disposição para conversar. Mas o que a gente enxergou de oportunidade é ter rotina com o saque para entender porque o cara está cancelando, muito de perto, escutar mesmo porque o cara está cancelando, ter uma régua de CRM muito apurada para tentar recuperar quem está com pagamento pendente antes de virar cancelamento e criar um plano anual onde eu consigo trazer minha assinatura mensal, né? E a gente tem hoje como principal entrega em 2025 é criar essa assinatura anual. Por quê? Isso de assinatura é uma delícia, galera. Quem puder fazer assinatura, faça. É receita recorrente, você não precisa preocupar tanto em trazer um cliente novo todo dia. E a gente fala na Coffee Mais. O sucesso da Coffee Mais, ela está pautada em ter mais assinante. Daí ser o maior clube de assinatura de café do Brasil, quiçá do mundo. Tá? Então esse é o nosso grande desafio em 2025. E é uma das maiores dificuldades. Multicanalidade, como eu falei, a gente enfrenta desafios enormes, principalmente em marketplace e supermercados, a gente tem esse desafio. A rentabilidade, eu acho que, como eu já disse aqui, o preço do café é o grande ofensor, mas operar e-commerce é caro, para surpresa de alguns, né? Que todo mundo fala, vou montar e-commerce que é fácil. Hoje, 20% do que a gente fatura no digital, eu reinvisto em mídia. 20%. Obviamente, relacionando com o faturamento do e-commerce, tá? Quando a gente pega da empresa como um todo, fica em torno de 7%. Tá? Então, assim, é um desafio, porque eu preciso rentabilizar no final do dia. Ok? Então, a estratégia precisa estar... Isso é um grande desafio para a gente. E, não menos importante, pessoas, a gente não tinha, por ser pequeno, não focar nisso, mas a gente achou importante esse ano trazer uma pessoa de RH. Não sei, a gente talvez negligenciou isso no passado, mas nós chegamos no teto, a gente precisava de alguém olhando para RH. Novamente, estava muita gente fazendo esse trabalho, nós não somos especialistas nisso, então a gente errou muito. Então hoje a gente tem um desafio de estabilizar turnover, principalmente para a turminha de promotor do supermercado, porque a gente não terceiriza isso. Lembra que a gente quer olhar sempre o cliente? Então, a gôndola do supermercado fala muito. Quem está lá é a Josi, a Maximina do Rio está desde o início da Coffee Mais. A Maximina do Rio é a nossa primeira promotora, ela está desde o início promotora lá no Rio, conhece pra caramba de Coffee Mais. Então, o Rio é uma praça que a gente vende muito. Então, turnover, e mais do que isso, estabilizar um processo de gestão, rituais. A gente está indo muito para esse caminho agora, que eu acho que, como eu falei, tudo assim, tem muita coisinha. E lembra que eu falei nas consultorias que o problema não é qualquer empresa é comunicação? Na Coffee Mais não é diferente não, tá? Esses processos de gestão, de rituais que a gente está tentando estabelecer agora com mais critério e mais metodologia, é justamente para diminuir esses problemas de comunicação. Tá? Para saber, por exemplo, sabe essas canequinhas que estão lá no fundo? Não existia, não tem um time de suprimentos, mas eu preciso saber quanto que o Insight Sales precisa comprar e o time de... Por exemplo, aconteceu, fizeram uma ação no Dia das Mães, colocando compre acima de R$169 e ganhe 2 canecas. Eu vi essa ação, já estava no site. Geralmente a menina que é head de aquisição tem essa autonomia. Eu falei assim, Lidiane, você viu o estoque das canecas? Uai, tem não? Não. Então, tem, mas tem pouco, porque a gente fez uma ação com a Azul Linhas Aéreas, que todo voo internacional dos próximos 60 dias, da classe executiva, vai servir o Drip Coffee. É uma baita ação de marketing, uma baita awareness pra gente. E o que a gente teve que mandar? Caneca. Né? Então, olha como é que as comunicações são difíceis. Né? Aí nós, enfim,
tivemos que fazer algumas gambiarras lá e no final dá certo, né? Mas não precisa disso, a gente precisa ter mais comunicação fluida. Esse é um grande desafio e a parte de pessoas entra muito nisso, para entender e fazer esse job rotation, que as pessoas entendam a dificuldade de cada área. Nós somos uma empresa de 77 funcionários com os 4 sócios, não é para ter esses problemas. Nós não somos uma gigante, então, mas acontece muito, tá? A gente tenta minimizar. E maturidade, no sentido como um todo de gestão, antes de sair, eu acho nada, velho. O que o dado está falando? Então, eu acho que isso a gente está tentando assim, matar na Coffee Mais. Por quê? Lembra em 2024 que a gente tentou estruturar a empresa para dados? Se eu abrir aqui agora, eu consigo ver qual produto que vendeu, o que vendeu, quanto vendeu, aonde vendeu, para quem vendeu. Então, por que você tem que achar? Não. Traz um negócio mais mastigado, né? Então, a gente hoje tem... Mas isso é difícil. Por quê? Às vezes não bate a meta, aí fala que foi por causa enfim, tudo, menos o motivo real, né? Então, a gente está tentando fazer com que essa maturidade seja conectada ao indicador e ao plano de ação. É tão simples quanto isso, mas é muito difícil no dia a dia a gente implementar tal ritual. Então, se não bateu uma meta de tacos, que você gastou mais que você poderia, por quê? Por quê? Faz igual criança, vai perguntando por quê? Porque até a pessoa entender a causa raiz do problema. E aí a preguiça, não vou olhar o dado, ter sem tempo, tem que cadastrar produto, tem que tirar foto, inventa um monte de desculpa. Isso é um negócio que a gente está tentando mitigar ao máximo. Como? Ritual. A gente tem hoje uma reunião mensal com os líderes. Essa reunião é nova, tem 4 meses, onde os líderes apresentam o resultado e o plano de ação. Nós temos reunião semanal, cada gestor, eu faço hoje umas 6 reuniões semanais aí separadas, com cada um. E nós temos nós fizemos uma reunião de conselho, que é uma vez por mês. Isso, aí fecha. E aí cada gerente tem os seus rituais com os meninos lá. Pô, Thiago, isso é burocrático. Não é burocrático, é essencial. É o momento que cada um para. Isso é novo na empresa, tá? Porque a gente, lembrando o objetivo aqui hoje, falar o que a gente já apanhou, né? E o que a gente ainda está com dificuldade. Implementar esses rituais na Coffee Mais hoje, a gente acredita que é isso que vai levar a gente a ser grande. E eu não estou falando de ser maior que a 3 Corações, não é o nosso objetivo. Vai ser grande dentro do nicho de café especial, com alta recorrência, pelo menos 30%, 40% de recorrência, conclui de assinatura com os números que a gente quer. Então, se a gente não entende por que o cara está cancelando, o cara simplesmente, outro dia, cancelou, porque falou assim, cara, eu não estou vendo valor na sua assinatura, é o 3º mês que eu vou. No Super Nosso, o café está muito mais barato. Se essa informação não chega no meu sócio, que é o responsável pelo que a gente mata a empresa. Entendeu? E aí ele tem que ter uma postura, se o digital não for o foco também, mata a empresa, mata esse canal. Então ele tem que ter a postura de chegar lá no gerente do Super Nosso, no gerente do que account lá e falar assim, cara, e aí? Por que você está fazendo isso? Porque isso aconteceu. O café nosso estava estava R$29,90 a cápsula, eu cheguei, eu vi isso presencialmente, estava R$17,90 no supermercado BH. Eu falei assim, você quer matar o canal? Então, a gente precisa ter esse cuidado muito grande, e são dores, eu quis trazer dores que a gente vive no dia a dia. Eu escrevi isso aqui, porque senão eu não ia lembrar de tudo, tá? Mas eu acho que não tem mais slide não, né? Vai, por favor. Tá. Eu só faço uns fechamentos aqui, que todas as decisões nossas são baseadas em dados. Todas é pretensão minha, tá, gente? A gente quer isso. Algumas coisas são tiradas da fonte do tororó mesmo, do sovaco, e ainda a gente tem que matar isso, tá? Tudo é feito de forma orientada para o cliente. Isso de fato acontece. E a gente é muito tarado em saber o que o cliente está falando. Todos os canais, se imaginar de contato com o cliente, a gente responde. Se você entrar no Instagram da Coffee Mais e mandar qualquer direct, se for sábado à noite, algum dos sócios vai pegar esse domingo de digitar, porque vocês trabalham igual maluco. Não é que trabalham igual maluco, não. Porque é o único momento ali que a gente consegue falar com o cliente. Nossa, obviamente tem uns rituais lá de gestão com saque, sabe? Mas a empresa é bem orientada para o cliente. Investimos muitos esforços em parcerias, então está aberto aqui, quem quiser fazer parceria com a Coffee Mais, a gente
é bem aberto para isso, a gente já fez parcerias diversas, a gente já fez um café com a Ambev, o Drip Coffee, a gente já fez produto de cosmético com a Dom Alcides, eu estava conversando com a de barrinha ali agora, num evento que eu estava, Intermédica, como é que chama? Integral Médica, para a gente fazer alguma coisa juntos. Aí a gente já fez parceria com a Bold, enfim, daria para listar um monte de empresas aqui que a gente já fez. E, então, isso acaba ajudando na aquisição de novos clientes. A gente está com uma parceria ativa com a Divino, lá do Grupo Angeloni, da sua terra. E a gente vai ligar mês que vem, talvez, uma parceria com o Clube do Malte, que é um clube grande de cerveja. E aí é muito troca de base mesmo, às vezes tem a ver com coleta de produtos, tá? E a pilar de pessoas, né, a gente tem investido bastante recurso e tempo para isso, para esse olhar. E a IA, que é um buzz, né, o hype da vez, a gente incluiu o IA no nosso dia a dia, é importante, essencial e fundamental, mas com curadoria. Como assim com curadoria? Quando eu falo do Lucão, que é do meu time lá, que mexe com e-commerce e tal, o Lucão usa IA para a parte de desenvolvimento. Então ele pega o dado aqui, coloca no NTN da vida e joga para lá. Isso a IA faz, não precisa de curadoria. Isso é técnico. Mas quando a gente coloca IA no atendimento, e aí é outro aprendizado. A gente ligou IA no atendimento, eu desliguei. Porque estava dando muita merda. Thiago, por que você não melhorou IA? Porque eu ainda não tenho tempo, maturidade com o meu time para ficar olhando. Uma parte do atendimento, que é o check-out abandonado, eu tenho uma IA conectada, que é com o pessoal da Compra Rápida, do Felipe Enes, e a gente está fazendo um piloto lá com ele. E aí, mas o que os meninos fazem? Diariamente o Saraiva entra. Diariamente ele entra no log e vê todas as respostas. Você é maluco? Somos. Porque dá muita merda. Ao mesmo tempo, ela ajuda muito. A gente está fazendo isso e manda para eles o report. Depois você pode perguntar ao Felipe sobre isso. Nós somos os clientes mais chatos deles. Para a gente ver se vai dar o certo ou não. Porque a IA a gente tem que entrar no hype, mas a gente também não pode ferir a marca. Tá? Então a IA hoje é presente na nossa vida, mas com essa curadoria humana. E convite a vocês aí a tornar referência a olhar o nosso clube de assinatura, que é o que a gente quer para 2025. Acho que agora acabou. Falei pra caralho, né, velho? Não, falou. Não, falou super bem, uma história rica, né, cara, da Coffee Mais. A Shopify é muito grata, né, pela Coffee Mais, pelo case, que foi o primeiro case de assinatura, né, no Brasil. E acabou virando referência, virou referência. São números abertos, né? A gente pode falar, o Thiago foi humilde aqui não falar, mas no primeiro ano eles venderam 16 milhões, né? E isso é um número público, né? Virou um case, né, para a Shopify. A Coffee Mais começou no sentido inverso, começou 100% digital e foi para o varejo físico, né? Muito diferente da jornada de a maioria das empresas, né, que vão para o marketplace, vão para supermercados e depois no teu segmento, né, de alimentos e bebidas. E a Coffee Mais começou um desafio no digital, assim que foi... É uma jornada muito difícil, o D2C digital, né? E uma conversa com o Léo, num evento que a gente participou, ele falou, cara, se eu soubesse, eu talvez faria diferente, né? E realmente é um desafio muito grande. A Check é uma empresa full commerce, de origem, né? Hoje a gente tem uma outra modalidade, de forma bem modular, mas toda essa jornada que tu contou, o desafio todo que vocês têm, é o desafio do empreendedor, né? Uhum. São várias caixinhas, eu sempre falo, né? Uhum. São várias caixinhas que tu tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Perfeito. E quando tu tem um problema tecnológico, por exemplo, tu tem uma plataforma que não te auxilia, tu gasta horas para resolver problemas básicos, né? Tu acaba perdendo o foco do teu negócio. A gente vê muitos empreendedores, isso não é só para empresas pequenas ou empresas grandes. Para todo tipo de empresa, o maior desafio é olhar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, a gente vê muitas empresas desmerecendo a parte de operação,
como tu falou ali, muito importante, né? Então, tu faz todo o processo, imagina que tu faz todo o processo de venda, de marca, a Coffee Mais investiu tudo aquilo que tu falou que investiu, aí chega na hora de entregar o produto, o cliente tem uma péssima experiência, aí tu joga fora tudo aquilo que tu investiu em branding, né? Então, a jornada, toda ela é importante. Eu sempre falo isso, não adianta tu ter uma baita de uma loja e tu ter uma péssima experiência, não adianta tu ter uma ótima experiência e tu não entregar direito, não adianta tu ter uma ótima entrega, mas tu não tem um atendimento para poder fazer um saque, né, uma devolução, uma troca. Então, tudo tem uma conexão. Acho que o maior desafio do e-commerce, na nossa opinião, como uma empresa que atua de ponta a ponta, é exatamente olhar tudo ao mesmo tempo. E para isso precisa de mão de obra, precisa de investimento. Acho que a Coffee Mais tomou algumas decisões muito assertivas em investimento, em mão de obra. A gente sempre falou isso, o Thiago sempre foi um cara que sempre foi exemplo para a gente nas reuniões com outros clientes. A gente sempre citou o Thiago, inclusive duas pessoas bem em particular, o Thiago e o Felipe Bernardo, da Boca Rosa, que na época era da Care, Natural Beauty, porque foram duas pessoas muito chaves para os projetos, né? Na época a Care migrando de Magento para Shopify, a Coffee Mais nascendo do zero, uma marca do zero, né, nova, com todo o desafio pela frente. E se não tivesse vocês dois no projeto, com certeza os projetos não seriam como foram. Porque a gente vê várias grandes marcas com pessoas sem qualidade e o negócio andando de lado. Então, a mão de obra, sim, é fundamental. Acho que vocês vão ganhar com certeza, né, nesses próximos anos esse investimento, né, em mão de obra. E aí, já pegando o gancho, fazer 3 perguntinhas, depois eu abro para o pessoal perguntar se tiver alguma dúvida. Mas a questão de realmente começar 100% digital, como é que foi essa decisão quando vocês conversaram assim, cara, vamos começar uma marca do zero? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram quando tomaram a decisão de criar uma marca do zero e começar 100% digital, né? Porque tu falou, cara, não vamos vender para supermercado. No segundo mês, já tá vendendo. Foi vender para supermercado. E como é que foi isso, né? Tipo, cara, vamos criar uma marca e vamos vender só digital, né? Qual foram os principais desafios? Então, acho que nasceu o Pedro e o Rafa, eles são de Piuí, que é uma cidade no interior de Minas, e o Pedro é produtor de café, apesar de ser muito novo, a minha família toda é produtora de café. O Rafa é advogado, primo do Pedro, e advogava para produtor de café. E eles conheciam o Léo, porque o Pedro já tinha trabalhado com o pai do Léo, etc. Então, só dando esse pequeno contexto. Eles já tinham uma marca de café, chamada Canassa Coffee. O Léo queria fazer uma migração de fazenda da trade que a família dele tinha. E aí eles, em 2019, se reuniram após a CIC, que é uma feira grande, a Semana Internacional do Café, que rola lá na Expo Minas, em BH. Enfim, conceberam a ideia da Coffee Mais. E nasceu o seguinte, cara, se a gente quer falar de café especial e levar isso de uma forma com amplitude, fazer isso de forma regional não vai surtir efeito, porque é difícil. Então vamos fazer um e-commerce. Vamos, beleza. Mas nenhum dos 3 sabiam fazer. O digital foi aí que eu entrei na sociedade. Então, ela nasceu com esse objetivo. Cara, nós não queremos ter amarras de supermercado, porque você tem que ter contrapartidas, você tem que ter força, etc. A gente quer ter liberdade de vender do Oiapoque ao Chuí. Beleza? Mas eu acho, sendo muito sincero, que a decisão ela foi boa quando ela é de um outsider, né? Ela é de fora, porque o cara não tem os vícios. Talvez, se fosse uma decisão de um especialista, a decisão seria o contrário. É caro, é difícil. Então, que bom que foi tomado por um outsider nesse aspecto, sabe? Vamos fazer o e-commerce. Porque é difícil você nascer do zero. Então, eu acho que a resposta é muito mais... Eu nunca falei dessa forma, mas pensando agora, eu acho muito mais até de uma ingenuidade dos primeiros passos, sabe? De ser ingênuo mesmo. Como é que eu vou fazer uma marca desse tamanho e vender só online? Gente, a importância do PDV na história da Coffee Mais é absurda. Eu sou o maior incentivador do canal. Sou, assim, extremamente a favor de ter.
você tem que ter política. Você não pode sentar na comodidade de falar que é ruim. Lembra da história da Disney? Aonde que a marca gerou credibilidade para a menina da Disney? Ela viu no São Marché, cara. Imagina a chancela, acho que até cliente de vocês aqui do São Marché, né? Uhum. Imagina a chancela. Todo mundo aqui é de São Paulo? Fala uma cidade que vocês são. Você falou que não é de São Paulo? Ah, você falou. Santa Bárbara do Oeste. Mas é interior de São Paulo, né? Tem alguém de outro estado aqui? Florianópolis. Rio. Então, por exemplo, o Rio e Floripa são dois casos interessantes. O Rio, hoje, tem um supermercado chamado Zona Sul. O Zona Sul, cara, a gente vende muito lá. E a marca Me Bebe do Zona Sul, de café, é a Coffee Mais, por trás. E essa relação surgiu, você vai criando novos negócios a partir do ponto físico. Não sei se vocês conhecem uma franquia que chama Mais Um Café. Conhece? Uma amarelinha, 300 lojas no Brasil, é Coffee Mais. A gente também não aparece. Tá tudo bem. Mas é a maior margem. É um private label. Banco Inter, alguém conhece? Todo mundo conhece, ó, Banco Inter. Todas as cafeterias do Banco Inter, o café é da Coffee Mais. Então, surgem a partir de relações físicas. Não tem jeito. Então, acho que respondendo a sua pergunta, ingenuidade, que deu certo, mas o ponto físico faz todo sentido. Essa questão do custo é uma coisa que é bem interessante, né? Porque no Brasil se vende a ideia que o e-commerce é rápido, gratuito, fácil, prático, fique milionário em 2 meses e, enfim, não gaste nada e seja milionário, né? Coisa do brasileiro. E para empreender no online tem custo. E o custo operacional é muito alto. Tanto que se tu quiser trabalhar no marketplace, ele vai te cobrar 20%, 30% da tua receita, porque aquilo tem um custo. E se tu quiser assumir essa responsabilidade, esse custo ele não deixa de existir. Então, como tu falou ali, 20%, mas um dado não atualizado para esse ano, mas o custo operacional de um e-commerce gira em torno de 23% a 28%. De tudo que tu ganha, 28% fica no operacional. Muitas empresas não têm essa dimensão. Por quê? Pô, tu tem que fazer quase que uma DRE em dados mesmo, e muitas nem sabem analisar esses dados, por isso que também é um ponto muito chave. E tu sempre foi um cara que sempre falou muito de dados, né? Então acho que isso é muito importante para vocês. Então, cara, custo, né? Eu acho que é fundamental. E aí, pegando o gancho da segunda pergunta, a escolha da Shopify, né? Tu vinha de outras plataformas, com conhecimento na época, quando a gente conversou, tu comentou sobre isso. E eu acho que o início da nossa jornada juntos também foi um aprendizado, essa passada de conhecimento, né, do nosso time com o time de vocês. Mas me conta um pouquinho assim a escolha da Shopify, né, e o que ela possibilitou, sendo quem ela é, né, para que vocês chegassem onde vocês chegaram. Então, cara, a Shopify, eu não conhecia, sendo bem sincero, como era a Shopify. Então, acho que tem um pouquinho de loucura e tem um mérito do Berezaga, que é o Bruno Berezaga, que na época era da Shopify. Isso. Eu conheci o Bruno, ele era ex-Vetex, ex-Yamp, era do mercado. Eu cheguei na empresa e estava fazendo, esses meus outros sócios estavam fazendo um bid com o primo deles, com o Magento, com não sei quem, com um chacado de blog, WordPress. Eu falei, gente do céu, vocês estão malucos, peraí, calma. Então, eu vinha de um projeto Magento e tinha trabalhado sempre com o Vetex. Cada plataforma, gente, tem as suas vantagens e desvantagens. As desvantagens dessas plataformas, para mim, sobressaíam sobre as vantagens. Mas eu não estou falando que elas são ruins, ok? Acho que esse é o primeiro recado. Tem que ver o seu negócio. Então, por que para mim não era vantagem na época que eu fui para a Shopify? Eu não queria ter dor de cabeça. Simples assim. Simples assim. Eu precisava focar no negócio. Eu tinha que crescer um negócio. Então, o Magento, se você não tem uma empresa... Eu tinha que fazer gestão de hospedagem. Eu tinha que contratar, pagava 10 mil pau por mês para a Amazon e às vezes eu tinha que ficar entrando, eu tinha que cuidar de infra. Ah, mas você não tinha uma agência? Tinha, mas precisa. A Vetex... Eu acho que esse maior pecado dela é suporte.
Eu precisava de um suporte eficiente, eu precisava de gente me apoiando. Então, esses dois elementos me levaram a conversar com o Bruno. Bruno, me fala aí o que você está achando da Shopify. Te dou um braço se você não gostar, não sei o quê, é muito simples, me mostrou, então bora. Me indicou, e conheci até o Érico, eu acho, na época. O Érico é muito bom, vai, não sei o que, conversando, fechamos com eles. A decisão foi muito pautada na confiança de um parceiro, mas um histórico muito simples de mercado fora do Brasil. E de uma aposta do que ela estava fazendo em algumas contas aqui. Eu acho que acertou nessa aposta, não sei, aqui eu não estou ganhando nada para falar da Shopify, não estou vendendo Shopify, mas eu falei hoje com o Wellington, um grande amigo meu, que é da Lopas, loja de imóveis, que 99% das vendas é B2B, ele está querendo entrar no e-commerce e falou, me dá uma ajuda para eu falar com alguém da Vetex, que eu estou com dificuldade. Eu falei assim, velho, deixa de ser burro, velho, sai da Vetex e vai para Shopify. Porque é mais simples, você não tem tempo, não sei o quê. Ah, mas ela não consegue crescer. Eu falei assim, meu amigo, a Havaianas acabou de ir para Shopify. Entendeu? Boca Rosa opera. Eu vendo 1 milhão, 2 milhões, sei lá, no Shopify. Entendeu? Então, acho que a gente está no espaço da Shopify. Isso aqui é novo. A Shopify não tinha ecossistema quando eu entrei. Meio de pagamento era a Samurai. Dolorido. Samurai foi comprado pela Local Web, simplesmente sumiu do mercado. Hoje a gente tem Mercado Pago, Pagar, Pago Brasil, você tem soluções headless ali operando, você tem hoje um ecossistema maior. Então hoje eu consigo conectar a minha operação com muito mais facilidade em APIs. Eu não falo com ninguém da Shopify. Ninguém, zero. Eu falo de vez em quando com o Eder lá, que dá um pau aqui, eu lá, é normal. Não falo. Às vezes eu entro no suporte porque eu estava disparando um e-mail outro dia ali sem querer, que habilitou o suporte em português agora, e nem em inglês mais. Sim. E tá, assim, suave, e recomendo porque eu já trabalhei com Vetex e Magento, o buraco é mais embaixo. Sim.